Então, eu sou a Andressa, eu sou uma filha amada de Deus, uma discípula de Jesus, que luta um dia de cada vez com ansiedade um pouco. Eu falei, acho que um pouco de imediatismo, nesse mundo aí voraz que temos, né? Orgulho, autossuficiência, consumismo, entre outras questões que Deus já, com certeza, me fez identificar, não me fez achar normal, não me deixou naturalizar com o CR. E eu pude hoje, e tenho hoje como identificar e dizer que eu luto nessas áreas, com essas falhas, e tenho sido restaurada para a honra e para a glória dele. E esse título, além das palavras, para mim, eu falei até para o Edinaldo, como é, não ruim, mas desafiador eu colocar esse título, apesar de ter sido eu que escolhi esse título, porque eu gosto muito das palavras. As palavras é algo que eu me identifico demais. Primeiro que eu trabalho com as palavras, escrevo, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de fazer correção, preciso fazer correção de texto, edição de texto, leitura crítica. Então, quando eu chego num texto, num título que diz além das palavras, eu me coloco num lugar assim, puxa, será que as palavras não são importantes? Mas o título não diz mais do que palavras. Diz além das palavras, quer dizer que eu estou dando a devida relevância, importância para as palavras, porque as palavras são importantes. As palavras são necessárias. As palavras, elas nos impactam, porque a fé vem pelo ouvir. Nós somos edificados pelo que ouvimos. Mas a gente precisa ultrapassar isso. A gente precisa pensar, e hoje é o nosso desafio aqui, naquela expressão popular. Falar é fácil. O papel, ele aceita tudo. Quando eu me disponho a estar aqui hoje, por exemplo, eu estou praticando o passo. Eu estou praticando de alguma forma. Eu estou vivendo de verdade essa intencionalidade da minha restauração, seja como celebrante, seja como uma facilitadora, já uma madrinha que está apoiando esse ministério. Eu estou me colocando dia a dia nesta prática. Então, eu tenho um testemunho muito, para mim, importante em relação ao Celebrando a Restauração. Porque o Edinaldo já estava servindo esse ministério, já estava liderando esse ministério, eu nunca nem pensei em participar e nem conhecer. Porque, na minha cabeça, eu testemunhei, eu não vou falar assim, hoje é bem rapidamente, não vou repetir, mas eu testemunhei, no dia que eu trouxe sobre, fechando a minha parte celebrante, o meu testemunho, que eu achava que o CR era tipo assim, a pessoa tem um problema, coitada da pessoa, ela é uma pessoa problemática, não tem jeito, com vícios, com problemas ali nos seus relacionamentos, ela precisa do CR. Eu não. Então, quando eu fui entender a importância desse programa, quando eu fui entender que eram gavetinhas lá que estavam fechadas e que eu precisava revisitá-las, eu entendi tudo. Eu entendi que Deus estava querendo realmente me chamar de filha amada como uma pessoa única, um ser integral, em todos os sentidos. Não adianta ter uma excelente liderança, ser uma excelente profissional, mãe, esposa, serva de Deus, e comigo mesma algumas questões não estarem resolvidas. Talvez eu achava que já estava. Talvez eu achava, não, mas aquele passado, aquela situação da infância nem me impactou tanto assim. E aí, quando eu faço o CR, passo por cada lição e vejo cada um dos passos, eu começo a pensar, O CR é para o líder, o CR é para o pastor, o CR é para o servo, o CR é para aquele que está conhecendo Jesus, aquele que está iniciando a sua caminhada. O CR é para todos. Eu até brinco isso no meu grupo de passo. Tem só um grupo seleto que não precisa do CR. Mas esse grupo é os perfeitos. Ou seja, todos precisam de um programa que vai trabalhar o seu autoconhecimento. Todos precisam de um programa e de um lugar que Deus te visita e te mostra, essa janelinha está fechada. Preciso clarear, eu preciso jogar luz, eu preciso trazer foco. Então, revisando um pouquinho os passos CR, até chegarmos a essa lição 24, nós temos lá no passo 1 o passo da realidade, no passo 2 o passo da esperança, no passo 3 a entrega, 4 o inventário, o 5 confissão, 6 prontidão, humildade, no 7 relacionamentos, no 8, no passo 9 trabalhamos o perdão, no passo 10 a manutenção, no passo 11 o crescimento, e agora nesse passo 12 trabalhamos o passo de servir. E quando eu quero falar, então, que é além das palavras,
Eu quero falar do exemplo. O exemplo, ele fala mais. Sinal de mais mesmo, de adição. O exemplo, ele fala mais alto. Muito mais. Ontem, o pastor Marcos, para quem estava no culto da manhã, né, pelo menos a gente veio no das 9, acredito que ele replicou também no culto das 10 horas, sobre uma expressão que talvez foi dita em uma meia-verdade, que dizia assim, pregar com palavras, pregue com palavras. Mas ele dizia que não, que a gente não pode entender dessa forma. Entender que pregar tem que ser sem palavras a palavra. Meu Deus, eu já tinha feito, né, esse título e eu falei, é isso, pregar sem palavras a palavra. Não quer dizer que a gente não tenha que ser esse exemplo. Não é isso, porque senão eu estaria me contradizendo aqui. Não quer dizer que as nossas atitudes, as nossas ações não devam ser moldadas e revisadas. Mas nós não podemos cair no erro, né, no tropeço de pregar a tua palavra, a minha palavra, o meu. Eu estou aqui, falando com vocês pela graça de Deus, porque a palavra é dele, não é minha. Então, eu estou pregando a palavra, com palavras, mas é a palavra. E lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, Novo Testamento, 1 Coríntios 2, capítulo 2, a partir do verso 4 e o verso 5. Diz assim, veja, escutem cada parte disso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu até grifei aqui, porque eu falei, Senhor, o Senhor quer que nós estejamos hoje, amanhã, todos os dias, falando dessa palavra, mas não de forma persuasiva de sabedoria. O que é persuasiva? Insistente, convincente. Eu vou convencer você sobre isso, sobre que isso é bom. Não, é pelo Espírito e pelo poder, né, que Ele nos traz. Do Espírito de Deus, o poder que vem do nosso soberano Deus. Então, nós entendemos aqui que a pregação e a forma como nós levamos a palavra de Deus, ela tem que ser com atitudes, e ela não tem que ser de forma a convencer ninguém, mas sim de forma a desejar que o poder de Deus seja, tem um verbo aí, nesses versículos, demonstrado. Então, o convite aqui é para que nós venhamos a demonstrar. Ouvir sem praticar é como o quê? É como a gente olhar num espelho. Isso a gente vai falar um pouquinho, lá no livro de Tiago, também aqui no Novo Testamento. É como se a gente estivesse olhando para o espelho, e no espelho eu vejo a minha imagem, ela está refletindo quem eu sou, mas eu viro as costas, eu ando e eu esqueço daquela imagem. Como se aquilo não fizesse sentido algum. Vejam lá. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22 até o verso 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aqui, no texto de Tiago, nós somos convidados a não sermos meros ouvintes, mas nós entendermos essa importância de olhar para esse espelho e ver o que ele está refletindo, e essa imagem ela ser tão importante para nós que nós não vamos esquecer. Aquela pessoa que vai em busca de um processo de restauração, que vai caminhando 12 passos, 26 lições, e daqui a pouco aquilo não fez sentido algum, porque ela saiu dali, ela não mudou nada, ela não alterou nada, ela não fez nada com aquilo. É como se ela tivesse olhado para o espelho, é isso que Tiago nos mostra. Refletiu a sua própria imagem,
viu o seu rosto natural, saiu dali, não lembrou mais. De forma prática, saiu dali e não fez mais nada com aquilo. Se eu aprendo sobre a minha sanidade, eu preciso colocar essa sanidade em prática. Eu estava lendo o livro do C.S. Lewis, né, que é um escritor cristão, pastor, né, já falecido, e professor universitário, entre outros títulos. E, nesse livro, né, Cristianismo Puro e Simples, acho que alguns já conhecem, já até podem ter lido, ele nos faz refletir sobre a mudança original e a mudança imaginária. Ele nos faz essa pergunta: a tua mudança, ela é original, ela é legítima ou ela é imaginária? E aí ele diz assim, eu até parafraseei, né, porque como eu gosto das palavras, eu trouxe para a nossa realidade. Ele diz assim, parafraseado: se o homem não melhora em nada as suas ações exteriores, se ele continua sendo tão esnobe, tão rancoroso, tão invejoso, tão ambicioso quanto era antes, devemos, na minha opinião, suspeitar, em grande medida, a conversão imaginária e a conversão original. É essa a prova a ser aplicada. Se ele não muda nada, continua, né, com aquelas mesmas faltas. Ele não chegou à perfeição, mas ele não mudou nada. Nós temos que nos perguntar, e aqui o autor nos pergunta, será que essa é uma mudança realmente legítima? Ele está num processo, ele tem realmente caminhado e investido nessa mudança? Ou é algo que ele só imagina que ele quer, que ele vai satisfazer a vontade de alguém, de alguma liderança, o desejo de alguém que pediu, até mesmo do seu facilitador, até mesmo de uma liderança aqui do próprio programa? Ou ele realmente está caminhando, ou nós estamos realmente caminhando nesse processo? E aí ele nos faz essa pergunta: o que você realmente vê? Quando ele chegou nesse tópico, eu falei, opa, será que ele não está querendo me confundir? Porque ele fala assim, você precisa fazer como as crianças fazem. As crianças brincam de faz de conta. Se você observar uma criança pequena, principalmente as crianças ali numa faixa etária de 4 a 5 anos, um pouco mais nova também, né? 2, 3, mas 4, 5, 6 anos, a idade da imaginação, né? Dessa memória um pouco mais imaginativa e tal, a criança ela começa a brincar. E ela começa a brincar de escolinha, quantos aqui, né? Já não brincamos? De cozinha, de médico, de enfermeiro, de pai, de mãe, quer imitar ali os adultos, os pares. E aí a gente vê que essa criança ela já está se identificando no mundo real. Ela já está se autoafirmando naquelas posições. Então, esse faz de conta, o autor nos diz assim que nós, adultos, quando nós estamos caminhando num processo de mudança, nós temos que também ter atitudes de imaginar, e no sentido não de brincar, mas no sentido assim, faça como se aquilo que você quisesse que acontecesse, como se já fosse. Então, ele diz assim, a pessoa que você já espera que vai ser irada, a pessoa que você já espera que vai dar um berro se cair um prato no chão, que já não vai ter paciência alguma, ela pega e ela tem um autocontrole, e ela faz esse exercício de fazer aquilo que ela não é naquele momento, mas ela está exercitando, ativando, treinando aquele comportamento, ela vai fazer completamente o oposto. Vocês já pararam assim, numa situação em que você espera uma reação horrorosa da pessoa, e a pessoa tem uma reação tipo, uau, que legal, que maravilha. Então, é como se aquela pessoa, não que ela tivesse sendo esse ser imaginário, como a criança precisa desse ser imaginário, mas ela está treinando habilidades socioemocionais. A criança, quando ela está brincando de faz de conta, nós que vemos muito a questão da pré-escola, como é importante. Ela já está verificando hábitos e atitudes da vida diária, da rotina da vida diária que ela quer ter. Nas pré-escolas, no Centro de Educação Infantil, várias são as opções ali de espaços, de cantos, né, de ambientes de aprendizagem para a criança ir treinando aqueles hábitos. E nós, adultos, né, nesse desenvolvimento de comportamento, deveríamos, sim, gerar, como as crianças já estão gerando, essa inteligência emocional a partir de atitudes que nós desejamos ter. Eu ainda não sou uma boa economista. Não sou, o Edinaldo sabe que eu luto para, né,
segurar ali uma vontadezinha. Eu amo coisas novas, eu sou bem do Senhor mesmo, eu amo as coisas novas. Então, eu sempre brinco, né? Eu falo, Senhor, me controla, me ajuda, né? Me ajuda. Mas o que eu faço? Eu não sou, mas para minha consciência, para o meu eu digo assim, como não? Não vou comprar, não vou. Vou sair daqui e vou comprar só o necessário e essencial. E dá certo. Faço de conta que sou bem econômica. Né? Então, são esses hábitos que ele nos ensina, e, claro, de uma maneira que a gente vai criando conexões cerebrais, de uma maneira com clareza, né, com sanidade do que estamos fazendo. E, voltando à questão de que nós precisamos ter, então, atitudes e posturas de mudanças, e dentro dessa mudança original que o C.S. Lewis nos traz, nós vemos na palavra do Senhor, na própria palavra de Deus, que Jesus nos ensina a observar os resultados. Quando ele tem lá a fala sobre a árvore, eu até brinquei com a minha filha pequena ontem, eu dizia assim para ela, filha, repete aí comigo. A árvore é conhecida pelos frutos. Vamos repetir? A árvore é conhecida pelos frutos. E ela dizia, mamãe, a árvore é conhecida pelos frutos, porque se o fruto é ruim, a árvore não é boa. É isso. Jesus nos ensina a olhar os frutos, especialmente porque vamos olhar a árvore. Se a árvore não está gerando frutos bons, ou nem frutos traz, então ela já nos mostra que ela não está boa. Quando nós caminhamos os passos de restauração, quando nós identificamos questões que nós já estamos sendo tratadas, nós podemos e fazemos com que os frutos apareçam. É tão legal ver um filho da gente dizer assim, nossa, mãe, que legal que aconteceu isso. Isso foi legal que você fez. Nossa, pai, que atitude bacana. Eles ficam orgulhosos. Os frutos estão aparecendo. Agora, se a gente fala que estamos vivenciando um programa, estamos na igreja, somos discipulados, discipulamos, e tantas coisas, e os frutos, dentro de casa mesmo, ninguém vê fruto? A credibilidade. Então, o autor ainda acrescenta assim, que antigamente tinha uns pôsteres de guerra que eram colocados, espalhados por aí, né, na época lá das grandes guerras mundiais, e que diziam assim, eu falei, hoje, se eu tivesse os slides, ia ter luzes nessas partes. Os pôsteres diziam assim, palavras descuidadas custam vidas. Palavras descuidadas custam vidas. E o autor inverte isso e fica ainda mais impactante e preocupante. Ele diz assim, vidas descuidadas custam palavras. Se palavras descuidadas ferem, machucam, magoam, marcam, inferiorizam, humilham, se as palavras que não são bem escolhidas, que não têm inteligência emocional, que não têm condição de ser falada para ninguém, é falada de uma forma descuidada, já custa vida, não exatamente do morrer fisicamente, mas morrer emocionalmente, morrer espiritualmente. Quantas pessoas estão mortas por palavras descuidadas? As vidas descuidadas custam as suas palavras. De nada vai adiantar eu ter uma vida que não está sendo cuidada, que não está sendo tratada, que não está sendo restaurada, e eu vir aqui falar um monte de coisa para vocês. As minhas palavras vão ser caras demais. Não vou, pelo contrário, as minhas palavras não vão ter valor. Custam as minhas palavras. Elas vão se perder. É como se fosse, né, aquele velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou eu faço o que eu digo, ou eu não digo. Eu faço. Eu primeiro vivo, eu primeiro experimento. Porque falar é fácil. Volto lá àquele começo. Falar é fácil. Papel aceita tudo. Eu posso fazer uma carta que é a coisa mais maravilhosa e brilhante para vocês. Posso colocar a foto mais linda lá nas redes sociais. E escrever o texto mais lindo e maravilhoso. Mas aquilo não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. É como se eu olhasse no espelho e não estivesse me vendo ali a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o texto de Tiago ele nos desafia,
Eu trago, e quase que foi o título dessa palestra, quase. Faltou assim, ó. O texto nos desafia, e é a pergunta que ele me fez. O texto me fez, ele não faz, mas ele fez para mim. O algo a mais. Cadê o algo a mais? Quando a gente chega no 12º passo, na 24ª lição, praticamente 9 meses de caminhada, desde o início lá de março, estamos lá, avançando, final do ano, em novembro. Quando nós chegamos aqui, caminhamos por tudo aquilo que eu fiz a retrospectiva ali, bem rápida, com tantas lições importantes. Se eu olhar no espelho e ver somente a minha imagem, e pior, esquecer até dela depois, não faz sentido. Tiago nos diz que o algo a mais é olhar para o espelho certo. Qual será esse espelho certo? E aí ficou muito claro em alguns momentos, né, desse versículo, quando ele diz assim, que você vai buscar a face de Deus. Eu e você buscamos olhar essa nova criatura. É o que eu faço aqui no CR. Senhor, eu nasci de novo em Ti, eu ando na Tua presença, eu sirvo ao Senhor, eu amo o Senhor. Mas eu preciso viver essa nova identidade. Eu preciso olhar para o espelho certo e não olhar mais nem para mim, e nem que eu lembre de mim, que eu gosto bastante de espelho. Então, eu não teria esse problema. Mas é para olhar para mim com a identidade espiritual. A identidade que não é minha, a identidade que é dele em mim. Essa nova criatura é praticar aquilo que vê lá no espelho, e aquilo que eu tenho que ver lá no espelho, não sou mais eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim. Isso, para mim, falei, quase virou algo a mais essa palestra, porque esse é algo a mais que eu busco. Esse é algo a mais que eu e você buscamos. E eu trago outro exemplo da escola, que é ruim e é bom, né? Porque eu falo, acaba sendo um bálsamo para a gente. Então, como eu trabalho com uma parte de coordenação pedagógica, eu faço um trabalho com professores, eu faço um trabalho com pais, com comunidade. E eu atendo o tempo todo, várias situações, organização do trabalho pedagógico. É assim, não tem tempo para respirar. Flui. Não cansa, porque não dá nem tempo de cansar. E eu digo assim, que às vezes um professor chega e diz, Andres, conselho de classe, uma situação, nós temos um estudante, uma criança que tem um problema muito sério de indisciplina. Não respeita, não colabora, né? Tem um problema de agressividade com os seus colegas, não divide o brinquedo, não faz a tarefa. Isso é recorrente, a gente sempre tem, na qualquer escola. E aí, a gente sempre tem o hábito, né, e precisa chamar os pais, os responsáveis, né, aquelas pessoas que têm a responsabilidade sobre aquela criança para conversar. E como nós chamamos esses pais, nós identificamos imediatamente comportamentos. Então, a gente começa a conversar com os pais, tem pais que nem escutam a primeira palavra que você vai falar, nem bom dia te fala. Isso sequer quando ele aparece. Quando ele assina lá, quando ele responde uma ligação, um WhatsApp, quando ele te atende. Se você consegue não ser ignorado, se você consegue não passar pela indiferença dessas famílias, e ela chega a ir lá, não estou generalizando, mas em grande parte das crianças com situações de indisciplina, a não ser por questões que envolvam também situações de desenvolvimento físico, algum problema de saúde, são outras questões. Mas estou falando em relação a comportamento, mesmo em relação a regras, limites combinados. Você chama a família, a maioria tem a família disfuncional, o comportamento extremamente disfuncional. Então, você começa a falar, você não consegue nem falar, você não é ouvida, você só escuta. A culpa não é da família. E nós não estamos lançando culpa, nós estamos querendo dialogar e nós queremos conversar. Resumindo, quando a gente termina essa conversa, eu falo para a professora, conhecendo os pais, perdoa a criança. Conhecendo a família, perdoa-se a criança. Ela vai refletir o quê, gente? O que ela vai refletir? Por mais que ela tenha outras experiências exteriores, por mais que ela tenha uma escola, por mais que ela tenha uma igreja, por mais que ela tenha uma comunidade, por mais que ela seja um ser biopsicossocial, ela é um ser do seio familiar. A primeira experiência de vida, de comunidade dela é a família. Então, a gente conhece as crianças, né? A fruta não cai muito longe do pé, raras são as exceções. A gente conhece por ali. Então, não adianta querer fazer, fingir que é uma coisa que não é.
a criança vai refletir, ela está recebendo aquilo. O que nós queremos aqui não é causar uma boa impressão. Também não podemos cair nisso. Eu não quero causar uma boa impressão, porque a palavra me diz que eu não preciso, nem você, agradar homens, mas o nosso propósito é agradar ao Senhor, é para Ele. Então, a gente não tem que causar boa impressão. Não é esse comportamento da mudança original que nós estamos falando. Se você for pesquisar o que é uma boa impressão, eu adoro pesquisar o significado das palavras, a boa impressão tem 3 grandes sentidos. Dar a sensação de, trazer um palpite sobre, criar uma hipótese sobre. Quando eu causo uma boa impressão, sabe aquela famosa frase? A primeira impressão é a que fica. Fica. Não deixa de ser. Você guarda aquela memória ali, mas se você convive com a pessoa por mais tempo, aquela impressão não vai durar. Sabe por quê? A vida anda. A vida anda. E a partir do momento em que a vida vai andando, de que a vida vai seguindo e você vai convivendo, você vai ver que é uma boa impressão apenas. É uma hipótese apenas. É uma sensação apenas que você teve quando chegou perto da pessoa. Mas, de fato, a realidade dessa pessoa não é aquela. Ninguém consegue fingir por muito tempo uma coisa que ela não é. Conseguem lembrar de pessoas que você se encantou a primeira vez? Fala, meu Deus, que pessoa espetacular, perfeita. Mas, ao passo que você vai caminhando, que você vai vivendo, não estamos aqui, né, no sentido do julgamento, mas no sentido do entendimento de que não é por causar boa impressão. Eu tenho falhas, todos nós temos. Então, o nosso sentido é realmente ter uma mudança, uma girada de chave. Esse olhar para essa mudança, ele é muito recíproco também. Ele é como se eu estivesse dizendo assim, eu quero fazer essa mudança por mim, porque Deus trabalhou na minha vida, e por você. Porque eu não quero guardar nada para mim. Não faz sentido. Eu viver isoladamente, vivendo a minha restauração isoladamente, como estou plena isoladamente? Não. É para poder ser um participante. É para poder ser uma pessoa sociável, e como o pastor ontem colocou, para além de ser sociável, amigável, ter vida na vida com outras pessoas. Eu brinco assim que eu sou uma propagandista do CR, depois que eu fiz os passos. Porque eu falo do CR, eu falo como eu amo esse programa e não sei o quê e tal. E na semana passada, até a Michele testemunhou aqui, como foi impactante falar para a Michele, por exemplo, sobre o Celebrando Restauração. Nós estávamos numa reunião de PGM, aquele dia a gente fez o PGM par, e aí Dinaldo foi com os homens, eu com as mulheres, fizemos o grande grupo ali das mulheres, conversamos. Só que chegou um momento que Deus tocou nos nossos corações que nós precisávamos de algo mais íntimo, individualizado entre nós. E eu fiquei com a Michele. E outras foram fazendo as suas duplas. E a Michele começou a orar e chorar, e eu chorei, e a gente orou, e foi uma bênção e tal. E ela começou a falar de traumas, ela começou a falar de questões do passado, de traumas paralisantes, né? Na minha interpretação CR de ser. Já estava vendo aquilo. Falei, Michele, preciso te falar. CR. Isso fez com que ela, o marido, toda a família, conseguisse avançar ainda mais na caminhada cristã. Que bênção, que privilégio. Então, quando a gente faz esse passo do praticar, a gente não guarda nada para nós mesmos. A gente quer distribuir. Com o nosso exemplo, às vezes a gente é imperfeito, às vezes não somos imperfeitos, às vezes a gente falha, mas a gente continua seguindo, caminhando e levando. Se buscarmos somente a nós mesmos, no fim só encontraremos o quê? Nossas falhas de caráter, ódio, solidão, desespero, fúria, ruína, podridão. Mas em Cristo encontraremos todas as coisas boas. Isso foi para mim assim, muito importante pensar. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente se coloca em situações muito difíceis e, às vezes, a gente precisa ficar sozinho. Precisa meditar, precisa orar, precisa falar com Deus, só você e Deus e mais ninguém. Amém. Mas, passado essa fase, quando você está numa situação muito difícil, com muita raiva, por exemplo, se você ficar sozinho, vai melhorar, vai diminuir aquela raiva? Normalmente, não.
normalmente aquilo só vai aumentar, só vai ganhar mais força, porque é você e teus pensamentos. Não, mas aquela pessoa falou. Falou, e você mesmo. Mas eu não gostei, mas, olha... E aquilo só. Então, quando a gente busca somente a nós mesmos, nós só conseguimos piorar as coisas. Se não buscarmos a face de Deus em primeiro lugar e não contarmos com uma rede de apoio, nós não vamos avançar. E assim são as outras pessoas também. Precisam contar com rede de apoio. Precisa contar comigo, com você. E precisam contar com o nosso poder superior, que é Jesus. Nessa lição, nós temos a oração da paz, né? E é uma oração tão linda, e eu fazia quando era criança, achava tão bonito. E hoje ela ainda tem uma força muito maior, né? E a oração da paz, né, é essa oração. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Eu fui procurar um pouquinho entender sobre essas questões assim, ó. Quando eu faço, quando eu levo a paz, quando eu sou esse instrumento de Deus, quando eu levo a fé, quando eu tiro o que está ruim e sou um instrumento para aquilo que está bom, para aquilo que vai melhorar, eu estou agindo com empatia. E a empatia tem dos principais artigos, das principais interpretações, ela só opera no campo das ações. A empatia não é uma ideia, um conceito. A empatia ela é uma atitude prática. E o altruísmo é para além disso. O altruísmo, principalmente na questão bíblica, o dicionário bíblico diz que é um amor sacrificial e desinteressado pelo próximo para servi-lo. Eu vou servir o próximo desinteressadamente. Não é porque eu vou ganhar um presente ou porque alguém vai falar meu nome lá no final. Ou porque eu vou ser aplaudido de pé. É desinteressado, é amor sacrificial. Eu não estou olhando para o resultado do que vai gerar para mim, e sim em relação ao outro. Eu estava mexendo no meu computador para fazer essa palestra, e daí apareceu a seguinte mensagem. Ferramentas de revisão ausentes. Ai, fiquei braba. Ferramentas de revisão ausentes. O texto em português não está sendo verificado. Deseja baixar os revisores de textos ou fazer atualizações futuras? Falei, mas que coisa! Computador novo funcionando, o que é? Que não está aqui a barra de ferramenta, que não está atualizada, que está ausente. Aí Deus, como é criativo, poderoso, né, falou assim, sabe o instrumento lá da oração da paz? Eu coloco no teu coração a seguinte questão. Você é um instrumento de Deus ausente ou presente? Aqui eu tinha lá um computador, mas a ferramenta não estava fazendo a revisão. O texto em português não estava sendo trabalhado. A minha vida estava o quê? Estática. Deus sabe que você é um instrumento dele, mas você está ausente, você está offline, você não está disponível. Cadê a árvore e os frutos? Ainda tem a segunda pergunta no final. Deseja fazer as atualizações futuras? Falei, tá bom, Senhor. Eu sei que no CR é um dia de cada vez e que eu vou viver um dia de cada vez atualizando a minha vida, o meu processo. Não, já está falando que não estou nem na metade. Você espera, a ansiedade. Ferramentas ausentes, ou ferramentas presentes, ou ferramentas disponíveis. Qual será a minha e a sua atualização futura? Se eu estou caminhando nesses passos, e se eu sou uma celebrante, daqui a pouco eu estou servindo, daqui a pouco eu estou falando do amor de Deus e dos passos de restauração, e eu consigo ser uma madrinha que oro, que busco caminhar junto com aquela vida ali no inventário, na leitura, eu estou me atualizando a cada dia. Tem que correr. Ai, ai, ai. Então, a lição 24, né, do passo 12, do passo servir, ela nos faz a seguinte constatação. Tendo experimentado um despertar espiritual,
Como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E aí tem o versículo-chave dessa lição. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. Sabe aquele amor sacrificial que não está se importando? Com o que vão achar, se vão gostar? Você está fazendo por amor a Deus. Não está esperando os aplausos, não está esperando o presentinho. Vivemos, então, no entendimento de que somos novas criaturas e que praticamos o que experimentamos. Entendemos que fomos despertados espiritualmente. E aí tem que ter resultado dos passos, porque fomos despertados. Não somos mais como éramos antes. Levamos a mensagem aos outros e praticamos intencionalmente os 12 passos. Aplicamos uma mudança pessoal, original. Treinada lá, mas original. Somos recíprocos com o outro. Não desejamos nem a dependência, nem a independência, mas sim a interdependência. Eu tenho que trabalhar muito na minha vida com a independência, porque eu estou fazendo, independentemente. Mas também não posso ser dependente o tempo todo. Não é para isso que Deus me criou. Ele te criou com autonomia, com verdade legítima de quem você é. Mas também não te criou de uma forma isolada. Então, eu preciso ser interdependente. Eu ajudo e sou ajudada. Eu caminho e sou amparada e amparo. Eu estava assistindo um filme com a minha filha, e daí tinha uma parte da música, assim, um filme meio bonitinho, tudo, mas meio assim, de musical, né? Essas coisas de princesa. Dizia assim, eu gravei esse trecho. Há sempre alguém que precisa ser encontrado. Até no filme, na musiquinha da princesa apareceu. Eu tenho o que contar. Você tem o que contar. Às vezes a gente olha para a nossa história de vida e fala assim, não, né? A história da irmã ali é muito mais, nossa, impactante. O testemunho do irmão, meu Deus. O celebrante fez um testemunho aqui sem, olha, irretocável. Mas é a tua história que Deus quer usar. Né? E aí, nessa lição, traz a máxima ali. Deus usa todas as nossas histórias, porque sempre tem alguém que precisa ouvir exatamente o que temos para contar. Sempre tem alguém que precisa ouvir exatamente a sua história, a minha história, não a dela. Não que a dela não seja importante, mas para a vida daquela pessoa é a sua história, exatamente a sua história, e não de outro. Então, para fechar, né, eu até coloquei aqui um artigo, depois, em outro momento, pensar sobre a importância dessa empatia, porque não adianta nada a gente falar de vivermos, de praticarmos, se a gente não tiver empatia. E se eu tivesse mais tempo, trataríamos disso. Mas só para ilustrar rapidamente. A empatia é algo que surgiu por conta da medicina, da enfermagem. Os pacientes eles conseguiam se desenvolver muito melhor, né, reabilitação, tudo por conta da empatia. Essas relações mais humanas, mais próximas, mais legítimas, conseguiam dar resultados muito maiores do que aquela relação profissional e técnica. E aí, em 2009, as pesquisas na internet, as buscas na internet sobre empatia, subiram mais de 500%. Imagine depois da pandemia, hein? Isso foi 2009. O quanto não se falou de empatia. Mas será que nós estamos sendo empáticos como a própria versão da empatia nos convida? Que é resultado de ação, que é resultado de atividade prática, intencional e de ação. E aqui, a pergunta que até já vou deixar, e fica para o online também, não tem problema, porque todos nós podemos refletir, são duas que estão nessa lição. Como podemos praticar os valores dos 12 passos? Essa é a primeira pergunta. Tá, eu conheço os 12 passos. Eu conheço as 26 lições. Como é que nós podemos praticar? De forma objetiva e não subjetiva. De forma real e não superficial. E de que maneira a minha vida pode refletir ainda mais a minha fé em Jesus? Por quê? Porque não são apenas questões ditas. Não são apenas as palavras. Mas é sem palavras, a palavra. Como é que a minha vida vai refletir essa fé em Cristo? A palavra dele. Sem palavras. E, quando necessário, as palavras que realmente sejam operantes, né? E não sejam palavras vazias, e não sejam palavras de autoengrandecimento, mas é do caminho de que não se realiza, é daquele caminho que não se pratica.
É aquele caminho que a gente caminha caminhando. A gente não caminha falando, a gente caminha caminhando. Amém? Então, vou agradecer vocês pela atenção, agradecer quem está na internet. Prazer, uma grande honra. Que Deus abençoe vocês.